Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre o BTG, que é um fundo imobiliário de galpões logísticos, né? É um fundo imobiliário que nos últimos tempos tem chamado a sua atenção, né? Principalmente por a sua cotação está aí na casa de R$ 100, né? Que é um fundo imobiliário, principalmente acabou crescendo aí, principalmente nos últimos meses, né? Se nós observarmos aí nos últimos 6 meses, né? Ele apresenta um crescimento bastante interessante, né? Por exemplo, no dia 24 a 25/4, né? Ele teve um grande crescimento, né? Ou seja, onde a sua cota acabou batendo aproximadamente R$ 105,12, né? E nos últimos meses, né, ele vai tendo aí uma pequena queda, né? Do dia 28/7, ele vai apresentando uma pequena queda, e essa pequena queda fez com que ele andasse um pouquinho de lado, né? E ele agora está com a cota aí variando aproximadamente R$ 100, geralmente o valor que tem que ser mantido aí nos últimos dias, né? Ou seja, representa aí uma oportunidade de compra, né? Porque se nós observarmos aí ao longo, principalmente quem comprou há um ano atrás, né? Ele sofreu uma pequena queda, né? Estava ali por volta de R$ 94, houve uma pequena queda, né? Na entrada do novo ano, ele apresentou uma boa subida, né? Quem conseguiu pegar ele, principalmente aqui nesse período, que foi no mês de março, né? Quem conseguiu pegar aqui no mês de março, conseguiu pegar aqui uma boa subida, né? Pegou ele na casa de R$ 90, ou seja, pegou aí uma boa subida, né? E essa boa subida, né? Como todos sabem, isso fez com que o preço sobre o valor patrimonial ele acabasse aumentando, né? Acabasse aí passando de 1, né? Então, quem conseguiu pegar ele aqui embaixo, né, antes dessa subida que ele teve, conseguiu aí pegar no valor patrimonial abaixo de 1, né? Quem resolveu entrar agora um pouquinho depois, vai pegar ele agora um pouquinho acima do seu valor patrimonial, mas pouquinha coisa, né? 1,02, né? Ou seja, que é muito baixo ainda se nós considerarmos que nós não estamos falando de fundo de tijolo, nós estamos falando de um fundo de papel, né? Outra coisa que tem chamado a atenção, no caso específico deste fundo, é que ele tem entregado aí em torno de 9%, né? Ou seja, 8,95. Quem conseguiu pegar ele aqui embaixo, conseguiu valores bem maiores, né? 9,5 até mesmo 10. Quem pegou aqui em cima vai estar pegando aí um dividendo aí de aproximadamente 8,95, ou seja, que é um dividendo muito bom, né? Muito bom mesmo para fundos de tijolos, né? Algumas pessoas têm preferido aí a renda física, a renda fixa, né? Que isso até é uma decisão até bacana, mas você tem que levar em consideração que existem os descontos aí do imposto de renda e tudo que você tem que levar sempre em consideração, né? E aqui não, aqui você vai pegar, né, o valor da conta, né? Você vai receber aí o valor correspondente, né? E aqui isento, né? Isento aí você vai receber dividendo isento de imposto de renda, certo? Ele possui uma boa liquidez, né, para um fundo de tijolo de aproximadamente 6,7 milhões, ou seja, se você precisar vender, você vai encontrar compradores, né? Ou seja, dificilmente você vai querer vender e você não vai encontrar compradores, você vai encontrar compradores.
E no último período ele teve uma valorização, né, de 6,62%, que é justamente essa subida que nós vimos, né? Que quando você olha para uma valorização no fundo de tijolo de 6,62% parece pouco, certo? Parece pouco se você estiver olhando para fundo de papel, né? Mas se você estiver olhando para fundo de tijolo, você tem aí, sinceramente, uma boa valorização, né? Porque nós vivemos um período onde todo mundo correu para as compras do fundo de papel, né? Agora, os fundos de papéis, principalmente anexados ao IPCA, eles têm caído, né? Então, quem tem muito fundo de papel associado aí a IPCA tem tido uma pequena queda aí nesse último período, certo? Aqui embaixo, né, no nosso investidor 10, nós observamos aí que quem tinha R$ 1.000 investido há um ano atrás, neste momento teria R$ 1.058,78, né? Parece pouco, né? Mas se nós olharmos os últimos 5 anos, olha o que aconteceu, né? Nos últimos 5 anos, aí quem investiu aí no XBTLG, né, ele chegou lá no pico, né? Chegou a pandemia, que causou aquela queda violenta. Depois ele veio aí se recuperando, né? Passou um bom tempo aí andando de lado, né? E agora, 2023, nós vemos essa subida aí bacana, uma subida bem interessante, né? Que faz com que quem investiu R$ 1.000 há 5 anos atrás neste fundo, hoje teria 2.168, ou seja, bastante, pessoal, para quem investiu aí num fundo de tijolo, né? Isso é muita coisa, né? Basta você comparar. Claro que quando estou falando dessa informação aqui, não é estimulando para comprar este fundo imobiliário, não, certo? Que não é nenhum tipo de recomendação ou indicação de investimento, certo? Só para você estar dando uma olhada aí, né, de quem conseguiu pegar lá no comecinho, né, quem conseguiu pegar lá em 2008, né, surfou legal, né, sofreu, ou seja, teve que ter bastante estômago quando a pandemia chegou, mas se segurou firme, né, ou seja, se sustentou firme sem vender, né, que foi um período bem difícil, onde boa parte das pessoas ficaram com medo e acabaram vendendo suas ações, vendendo cota, né? Tudo que podia vender, vendeu porque ficou com medo devido à pandemia, enquanto outros, né, aproveitaram essa oportunidade, compraram, né? E nesse momento aí estão conseguindo surfar bastante aí no que aconteceu, certo? Para muitos, né, que estão assistindo esse vídeo, provavelmente você entrou ou no último ano, né, ou provavelmente entrou nos últimos 6 meses, né? Então, nos últimos um ano, né, você tem se beneficiado, né, embora tenha visto um pouquinho de queda. E se você entrou aí nos últimos 6 meses, né, você deve estar sorrindo à toa, né, porque você pegou uma subida, né? Tá andando aqui de lado, tá sofrendo uma pequena queda, né? Que para muitos pode ser uma oportunidade de compra, enquanto para outros pode ser motivo para se desfazer das suas cotas, né? Se nós descermos aqui, né, o principal administrador deste fundo, como todos devem saber, é o BTG, maior banco de investimentos da América Latina, né? Ele é um tipo de fundo que investe em galpões logísticos, principalmente, né? Ele é um fundo de tijolo, ou seja, investe em estrutura física, certo? No caso, tem um tipo de gestão ativa, né? A taxa de administração 0,9% ao ano, tem uma taxa de vacância aí em torno de 2%, né? Onde existe, quem sabe, aí uma previsão disso haver uma pequena diminuída. Com relação ao número de cotistas, né, nós temos aproximadamente 249.286 pessoas, ou seja, CPFs cadastrados, né, que são responsáveis, ou seja, que são donos dessas cotas, né. Com relação à quantidade de cotas emitidas, né, mais de 28 milhões, né, ou seja, esses cotistas, né, eles possuem divididos aí em mãos aproximadamente 28 milhões
de cotas, né? Com relação ao valor patrimonial por cota, né? É aproximadamente R$ 98,39, né? Nós tivemos um momento que ele estava um pouco distante deste valor patrimonial. Nós podemos observar que foi o momento em que ele chegou às suas máximas de R$ 105, né? E foi entre os dias 28 e 29, ele acabou chegando aí às suas máximas. E agora, né, diante desta pequena queda que ele tem passado, ele tem se aproximado aí do seu valor patrimonial por cota, que é em torno de R$ 98,39, ou seja, está muito perto do seu valor patrimonial. Se chegar perto do valor patrimonial, aí esse preço sobre o valor patrimonial vai ficar 1, né? Se isso acontecer, certo? Dando prosseguimento, né? O último dividendo aí que esse fundo imobiliário ofereceu foi de 76 centavos, né? E, no caso, o fundo imobiliário tem esse patrimônio gigantesco aí de 2,8 bilhões, né? Então, patrimônio aí gigante, né? Que este fundo imobiliário ele possui, certo? Com relação às rentabilidades, né, nesse sentido verdinho, nos últimos 10 anos, e a rentabilidade real tem caído um pouquinho nos últimos anos, como vocês podem observar, é tanto que se encontra vermelho, certo? Então, se nós formos olhar para os principais indexadores aí, que você pode estar comparando, principalmente nos últimos 5 anos, né, como IPCA, SMOL, IDIV, CDI, IBOV, FISC e IBVB11, né, ou no caso deste fundo imobiliário, ele tem se mantido de forma bem saudável, certo? Então, vale a pena, embora a gente esteja olhando, né, esse valor bem robusto aqui, né, quando comparado, ou seja, bem distante, né, do CDI, ele se encontrou ao longo desses últimos tempos, é interessante você sempre procurar ajuda, certo? Sempre procurar ajuda. Por quê? Porque se você tivesse entrado nos últimos 2 anos, né, ele infelizmente teria perdido para o CDI, certo? Então, tem muitos de vocês que abrem aqui o Investidor 10 e esquece de olhar se é os últimos 2 anos ou se são os últimos 5 anos, né? Se você olhar os últimos 5 anos, ele vai bater tranquilamente não somente o CDI, mas todos os outros indexadores, né? Ou seja, todos os outros índices. Mas se você entrou aí nos últimos 2 anos, né, principalmente, né, como vocês podem observar, ele está perdendo para o CDI. Então, algo que você precisa estar sempre de olho para saber qual momento você entrou, né? Então, por isso, não entre, né? Não compre fundo imobiliário. Ele é um fundo imobiliário muito bom, né? Mas procure sempre ajuda, né? Procure aí um especialista, alguém para estar lhe orientando, né? Lhe fornecendo o maior número de informações, certo? Quando comparado a outros fundos do mesmo setor, né? Como XPLG, HLG, HGLG, né? Que é um dos que tem oferecido um dos maiores dividend yield, né? Só que ele está com valor patrimonial um pouquinho acima, né? O valor patrimonial dele é 2 vezes o valor do BTLG, mas no caso do HGLG, a cota, né? A cota do HGLG ela é bem mais alta, né? Então, ela vai te dar aí um pouquinho mais de dividend yield do BTLG, só que o HLG, para você comprar ele no atual momento, aqui, deixa eu clicar aqui para dar uma olhada quanto é que está a cota do HLG, olha, R$ 157,93, né? Então ele está bem, quase R$ 57 a mais, né, do que o BTLG, né? Então, é algo que você tem que também ficar de olho, né? Claro que ele oferece um dividend yield maior, né? Tem um valor patrimonial evidentemente maior e tem
um valor patrimonial de 5 bilhões, ou seja, extremamente estável, só que a cota dele aí já é bem mais cara, né? Comparado com o BTLG, certo? Mas sempre esteja dando uma olhada aí, pedindo aí sempre orientação, se puder, certo? No caso aqui, uma pequena descrição, né, sobre o BTG, que é responsável pela administração deste fundo imobiliário, né? Aqui é mostrando como ficou a distribuição desses dividendos nos últimos 5 anos, né? Como nós podemos observar, quase que meio uma escadinha, né? Ou seja, como vocês podem observar, esses dividendos eles vão aumentando, porque como são galpões, né, logístico, o preço desses galpões eles são reajustados, né? Então, por isso que quando eles são geralmente reajustados, você vai observando essa subida, e essa subida ela vai se manter por um bom tempo, certo? Entre o mês 6 e o mês 7 nós tivemos um pequeno reajuste aí de 2 centavos, e isso fez esse dividendo ele aumentar, e o BTLG tem distribuído nos últimos meses 76 centavos, certo? Isso vai fazer com que o dividend yield médio dos últimos 5 anos fique 7,8, né? E se nós considerarmos o último ano, né, ele vai ficar 8,95, né? Então, lembre-se de pedir ajuda, lembre-se de pedir orientação, que aqui é uma fotografia do passado e do presente, né? O futuro nós não sabemos, né? Por isso que sempre peça ajuda e orientação para entrar nessa área do investimento, porque você está lidando com dinheiro, né? O seu suor que você trabalha, né? Que você junta lá todo mês para comprar suas ações, para comprar seus fundos imobiliários, para comprar renda fixa, né? Não brinque com o seu dinheiro, né? Não brinque com o suor, né, que você derrama, você junta aí todo mês, você com sua esposa, né? Alguma coisa que você tem, né? Porque aqui é mercado financeiro, certo? Nós podemos olhar aqui, né? Ele vai distribuindo desde o começo do ano 0,74 centavos, né? Quando foi no mês 7, ou seja, no mês, mês de junho, né? Dia 25 de junho, ele acabou distribuindo aí uma cota de 0,76 centavos, né? Muitos de vocês têm um pouquinho de dúvida entre Datacom e pagamento, né? O que significa essa Datacom, né? Vamos lá. Dia 13 do 10, né? Ou seja, 13 de outubro. Então, até o dia 13 de outubro, se eu tiver comprado esse fundo imobiliário, eu vou receber 0,76 centavos, certo? Se eu comprar depois desse período, ou seja, depois do dia 13, aí eu só vou receber referente ao mês seguinte, né? Vou dar um exemplo aqui, né? No dia 15 do 9, ou seja, dia 15 de setembro até o dia 15 de setembro, né? Quem comprou recebeu no dia 25 de setembro. Quem comprou depois do dia 25, ou seja, depois do dia 15 de setembro, infelizmente só vai receber o pagamento no mês seguinte, ou seja, no 25 do 10. Então, sempre você fique de olho nessa data com, né? Sempre fique de olho nessa data com. Porque que é essa data com? É a data de corte. Se você comprar até esse dia, você recebe o dividendo referente àquele mês. Se você comprar depois dessa data com, você vai receber somente no mês seguinte, certo? Agora, descendo aqui um pouquinho, né? Aqui é um pequeno gráfico do Dividend Yield, né? Que está sendo oferecido aí todos os meses para quem possui cotas do BTLG, né? E esse Dividend Yield tem variado bastante, como vocês podem observar, e nos últimos tempos ele tem ficado em torno de 0,7, né? 0,7, em alguns momentos chegou a 0,8, depois caiu de novo para 0,7, ou seja, ele está oferecendo 0,7% ao mês, né? Onde o sonho de muitos aí é ganhar 1% ao mês, né? Mas com fundo de tijolo é um pouco difícil de você ganhar 1% ao mês, certo?
Então, aqui ele mantém um dividend mensal de 0,7, que é muito bom, né? Então, claro que pode ser melhor, claro que pode ser melhor, mas ele é bom, né? 0,7, às vezes batendo próximo de 0,8 para um fundo de tijolo, é muito bom, né? Que muita gente, quando olha, né, se entristece porque vê no fundo de papel muitos oferecendo 1%, oferecendo 1,1, mas lembre-se, lá é dívida, né? Lá é dívida, compra de dívida, você pode receber ou não. Aqui é um fundo de tijolo, uma estrutura física que tem por trás, né? E evidentemente que você recebe um dividend yield um pouco menor, né? Com relação à lista de imóveis, né, imóveis extremamente diversificados, né? Por exemplo, somente no centro de São Paulo ele tem aproximadamente 16 imóveis, ou seja, galpões logísticos, tem 2 na Bahia, tem um no Rio de Janeiro, tem um no Ceará e tem outro em Santa Catarina, certo? Então aqui são os principais locais aí, aqui nós temos os nomes, né, onde se encontram esses galpões logísticos, né? Se você quiser ver um pouquinho sobre esses galpões logísticos, aí você vai lá na própria página, né? Todo fundo imobiliário ele possui uma página, né? Tá aqui em cima, né? Bem aqui em cima. Você pode ver o site onde você pode estar entrando e lá você tem acesso a todas as informações, né? O perfil, qual a estratégia, quais são as características, o portfólio, governança, informações aos investidores, né? Resultados, os serviços e alguma dúvida que você tiver, você pode estar se comunicando diretamente com o BTLG, certo? Então eu peguei aqui algumas informações, né, justamente para trazer para vocês, né, algumas informações que eles deixam disponíveis, né, ou seja, uns relatórios mensais, né, que é o último relatório que saiu, que eu baixei aqui, para trazer algumas informações adicionais para vocês, certo? Como vocês têm observado, no último período, houve uma pequena queda no dividendo que o BTLG tem disponibilizado. Na verdade, tem se mantido, né, esse dividendo, só que a cota caiu um pouquinho, né? Essa cota caiu um pouquinho porque houve subscrição, muita gente aproveitou essa subscrição, mas também caiu porque ele é um fundo indexado, ou um fundo imobiliário indexado a IGPM e IPCA, né? Então, como ele é um fundo indexado 86% a IPCA e 14% a IGPM, né, que é o Índice Geral de Preços Médio, então, como nós tivemos nos últimos períodos um período aí de deflação, então você tem uma pequena quedinha nessa cola, no valor patrimonial dele, né? Então nós temos essa pequena queda, né? Mas ele é indexado ao PCA, né? Uma vez que você, ao comprar, né, o seu objetivo é permanecer com essas cotas, é não vender. Acredito que você esteja protegido aí com o fundo indexado principalmente ao IPCA, né? Porque ele é um dos principais indicadores aí para quem quiser a longo prazo, né? Os principais inquilinos, ou seja, grupos que vão estar alugando esses galpões, né? Vai estar destinado 34% à parte logística, 17% desenvolvimento, e-commerce, outros somente 9% de varejo, né? 4% papel e celulose e 4% farmácia, né? Ou seja, em torno de 34% aí dos seus galpões é destinado principalmente à parte logística, né? 56% de contratos típicos e 44% de contratos atípicos, né? Com relação ao perfil dos ativos, né? 71% é logístico, 7% industrial, 4% varejo e 17% desenvolvimento, certo? Uma característica importante, né, dos ativos do BTLG é que
41% deles se localizam a, no máximo, 30 quilômetros de São Paulo, né? Ou seja, estão numa espécie de raio de somente 30 quilômetros, né? O que é interessante, né? Porque quando você vai alugar, né? Você vai alugar qualquer tipo de galpão ou estrutura logística, você deseja, né, que seja o mais próximo de grandes centros urbanos, né? Então, 41% desses ativos, né, eles estão próximo da capital, né? Então, ele é bem interessante. 16% está a 60 quilômetros, né? 20% está a mais de 100 quilômetros e somente 23% estariam em outras regiões ou em outros estados, certo? Com relação a esse raio, né, de localização, né, valendo-se um destaque principalmente para o BTG Log Mauá. Nós descendo agora para ver estes galpões logísticos, né? Porque é muito interessante, né? Você dar uma olhadinha nesses galpões logísticos, né? Para você ver que tipo de estrutura você está comprando quando você adquire uma cota, pessoal, né? Então, BTLG Mauá, localizado em São Paulo, né? Vacância zero, né? Então, aqui a foto dele, né? Essa mega estrutura. BTLG Ribeirão Preto, também vacância zero. BTLG Jundiaí, né? Um outro galpão, né? Aqui já está com uma vacânciazinha um pouquinho maior, de 12%, ou seja, tem áreas ainda para ser ocupada. Tem o BTLG SBC São Paulo, né? Que é de desenvolvimento, né? Desenvolvimento dele. Tem um BTLG Guarulhos, 0% de vacância, olha a mega estrutura aí disponível, né? Para você que tem curiosidade, quer ver que tipo de estrutura que você está comprando, né? Que você está levando quando você adquire uma cota, né? Nós temos o BTLG Guarulhos, né, 0% de vacância, BTLG Embu, BTLG Hortolândia, BRF Fortaleza, né, com 0% de vacância, né? O West Rock Araçatuba também com 0% de vacância, BTLG Santana da Parnaíba, Natura São Paulo, né, 0% também de vacância. Ambev Feira, localizada na Bahia, né, também 0% de vacância até o momento. Dengo, BTLG Cotia, BTLG Campinas, BTLG Camaçari na Bahia, todos com 0% de vacância, ou seja, totalmente ocupados, certo? Então, aqui são fotos reais, né, das estruturas que você está levando a partir do momento em que você adquire aí uma cota deste fundo imobiliário, né? Então, com relação ainda a essas localizações, né? BTLG Navegantes em Santa Catarina, BTLG Cabreúva em São Paulo, BTLG Extrema em Minas Gerais, né? BTLG Cabreúva com 34% de vacância, né? Que interessante reduzir. BTLG da Dutra, né? Muito famosa aí no Rio de Janeiro. A Ambev Santa Luzia, né? Aí também, né? E também BTLG Dutra, né? Então aí são estruturas bem interessantes aí que você vai estar levando se você comprar uma cota deste fundo imobiliário, certo? Então, só para você ver aí as imagens, né, da estrutura, né? Você que mora em São Paulo, você que mora no Ceará, você que mora em Santa Catarina, quem sabe você possa ver até mesmo essas estruturas de perto e não somente por imagem, certo? Então, essa foi uma pequena revisão, uma pequena olhada sobre o fundo imobiliário BTLG 11, né? Então, não é nenhuma recomendação de compra, né? É somente um estudo, uma análise que nós fizemos deste fundo, que é o BTLG 11, né? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui.
segue aí o nosso canal, né? Compartilha para que o YouTube possa indicar a gente para outras pessoas, certo? Então, um abraço e até o próximo encontro.